Então vamos dar início ao estudo na nossa casa espírita desse sábado. Primeiramente, agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais as lições que a doutrina espírita nos deixou. Agradecemos também a casa que nos acolhe e que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui podendo estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais e receber essas energias que a espiritualidade nos deixou. Então, para o tema dessa noite, eu escolhi falar sobre a água fluidificada e o passe na casa espírita. Nós sabemos que a doutrina espírita ela está baseada em 3 aspectos principais. A doutrina espírita, ela é filosofia, em que está codificada no Livro dos Espíritos, que dá toda a base da doutrina espírita, todo o fundamento da doutrina espírita está no Livro dos Espíritos. A doutrina espírita também é religião, que nos liga a Deus, nesse sentido, religião do verbo latino religare, que é ligar, fazer essa ligação com a divindade, que Kardec deixou todo o ensinamento no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as lições que o Cristo, Jesus Cristo, nos deixou. E a doutrina espírita também é ciência, em que ela nos traz, principalmente no Livro dos Médiuns, e nos traz todo esse fundamento da nossa vida aqui e a ligação com o plano espiritual. Como se dá esse intercâmbio, essa transmissão de pensamento, de energia, todo o mecanismo de fluidos e de energia. Então, a doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. E hoje nós vamos fazer o nosso estudo mais na área científica, mais na área de ciência, falando justamente da água fluidificada e do passe. Nós sabemos que quando nós chegamos à casa espírita, nós recebemos as energias, porque o ambiente aqui já está preparado. Quando nós estamos em casa e pensamos, vou no centro espírita hoje, vou na casa espírita hoje, nesse momento nós já recebemos essas energias, nós já estamos sendo preparados, a equipe espiritual, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, já está a postos, nós já temos essa energia já direcionada, canalizada para nós. E quando nós aqui chegamos, o ambiente já está preparado. E durante o dia todo, a equipe espiritual está aqui, preparando o ambiente, trabalhando, deixando tudo pronto, para que quando nós aqui chegarmos, esteja tudo certo, tudo tranquilo, tudo em harmonia. E é isso que nós, muitas vezes, viemos aqui buscar essa energia positiva, buscar essa fonte para o nosso equilíbrio, tanto do corpo físico como do espírito. E a casa espírita disponibiliza o tratamento. Como toda casa espírita, nós temos um tratamento. A pessoa vem em busca de algo, em busca de se melhorar, de ser melhor, porque está passando por algum problema, está com alguma dificuldade, ou não está se sentindo muito bem,
ou vem se reabastecer de energia. E, como todo local de tratamento, nós oferecemos, a Casa Espírita oferece uma terapia. E a terapia da Casa Espírita, comumente, é a fluidoterapia. Fluidoterapia. Como o tratamento indica, tratamento através dos fluidos. Em duas modalidades, através do passe e através da água fluidificada. Os espíritos superiores já nos esclarecem que a imposição das mãos é algo que nós utilizamos na Casa Espírita. Muitas outras religiões ou filosofias também utilizam dessa forma. Jesus já utilizava, porque as mãos é o instrumento pelo qual a energia flui. Toda essa energia flui a partir das mãos. Aqui nessa representação, Jesus, e aqui a representação de um passe, a aplicação do passe. O passe, então, é um ato de amor, é uma doação, em que o passista, que está aqui, ele está doando o seu tempo, o seu conhecimento, as suas energias, para que aquela pessoa que ali está possa sair daqui um pouco melhor do que quando aqui chegou. E o que são os fluidos? Assim como nós, aqui encarnados, nós transitamos por uma atmosfera de gás, que nós respiramos, o ar da atmosfera, nós transitamos por aqui e ela nos envolve. Mas além disso, nós temos uma série de outros elementos aqui. Se nós observarmos aqui hoje, nós temos o ar que nós estamos respirando, mas nós temos muita energia aqui. Nós temos a energia do som, vocês estão me ouvindo, energia sonora, nós temos energia luminosa, nós temos a energia de ondas de rádio, de celular, de telefone, ondas de TV e uma série de outras energias que nós nem sabemos. Tudo aqui junto. Mas o universo como um todo, ele está também envolto em uma atmosfera. A atmosfera fluídica, formada pelo fluido cósmico universal. Então, o que a doutrina espírita nos ensina é que no universo nós temos Deus, o Criador, inteligência suprema, que criou tudo. Depois nós temos nós, os espíritos, que é a inteligência, que nós temos a inteligência, criado por Deus, mas somos os seres inteligentes do universo. E a que toda a matéria, tudo é constituído por esse elemento essencial, chamado de fluido cósmico universal. Ele dá toda a estrutura do universo, dos mundos, tudo que existe, desde a imponderabilidade até a ponderabilidade, ou seja, desde aquela matéria sutil, seria apenas para nós somente energia imponderável, que não se dá para medir, não se dá para perceber, até a matéria física nossa aqui que nós temos no mundo material, a matéria ponderável. Então, essa atmosfera fluídica, ela é a responsável pela transmissão dos pensamentos, das emoções, dessas energias mais sutis, desse intercâmbio entre nós encarnados e os desencarnados. Aqui nós temos uma representação, o planeta Terra envolto, uma representação envolto numa atmosfera energética. E nós estamos envolvidos nesse fluido cósmico universal. Aqui a apresentação de uma pessoa e a gente vê em volta a atmosfera. A qualidade desses fluidos que envolve aqui próximo à pessoa, ela é ditada pelo pensamento e pelas emoções. O fluido, eles são neutros em si. Eles não são bons nem ruins. Tá? Mas as qualidades desses fluidos se dá pelo pensamento ou pelo nosso sentimento, pelas nossas emoções. Então aqui nós vemos uma pessoa com os fluidos esverdeado, azulado. Então, provavelmente tem sentimentos e pensamentos bons. Porque se nós tivéssemos aqui a representação de uma pessoa com sentimentos ruins ou uma pessoa com pensamentos ruins, essa atmosfera em volta dele aqui seria mais escuro. Seria marrom, cinza ou até envolto em sombras.
pela qualidade dos seus pensamentos. Né? Mas esse fluido que está ao nosso redor também interage com as outras pessoas. Aqui nós vemos a representação. Os fluidos, há uma interação. E isso é muito fácil da gente perceber. Nós já percebemos isso normalmente. Muitas vezes, nós chegamos perto de uma pessoa, e às vezes estamos conhecendo pela primeira vez, e nós simpatizamos com ela. Nós, né, já logo de cara nós já gostamos, achamos que somos amigos, e parece que já conhecemos de longa data. Parece que a gente se dá bem. Tudo, não aconteceu isso? Já? Não é normal acontecer? E o contrário também, né? A gente já não simpatiza, já se antipatiza, parece que algo não está bem, não casa. Em razão exatamente disso aqui. Da qualidade da atmosfera fluídica que envolve as pessoas. Quando nós estamos no mesmo patamar, as energias são boas e está tudo bem, nós nos damos bem, sentimos bem. Mas quando acontece o contrário, são energias diferentes, há essa sensação ruim, essa sensação um tanto desagradável de uma pessoa para outra. Porque essa atmosfera que nos envolve, formada pelos fluidos, que reflete o nosso pensamento e o nosso sentimento, não houve a sintonia. E isso também é no ambiente. Quando nós chegamos aqui, que o ambiente está gostoso, harmônico, está tudo muito bom, nós gostamos do local, por quê? Porque todos nós aqui estamos envolvidos em energia boa. Então, toda essa energia aqui forma um ambiente do local, um ambiente propício, um ambiente gostoso, um ambiente harmônico, um ambiente saudável. Muitas vezes nós não chegamos em algum lugar que a gente também não se sinta bem. Fala, pô, o ambiente hoje aqui está carregado. A gente não está bem ali, a gente sente. Porque a qualidade da atmosfera daquele ambiente não tá boa. Exatamente, esses fluidos não estão bons. A energia deles não é uma energia saudável. Em razão dos pensamentos e dos sentimentos das pessoas que ali habitam. E essa atmosfera fluídica ao nosso redor é que também vai atrair as nossas companhias espirituais. Os espíritos se sentem atraídos exatamente por essa energia, pelo nosso sentimento, pelos nossos pensamentos. Quando há afinidade, quando eles se sentem bem ao nosso redor, eles ficam do nosso lado. Quando eles não se sentem bem, eles não ficam. Então, por isso que Jesus nos disse, vigiai e orai. Orar para melhorar esse ambiente ao nosso redor. E vigiar para que a gente tenha cuidado para não prejudicar a nós mesmos. É que nós, com nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, nós possamos atrair aí companheiros e amigos que muitas vezes nós não gostamos, mas eles vêm atraídos porque eles se sentem que eles gostam dessa atmosfera que nos envolve. Então, toda vez que Jesus foi convocado, pediram para ele para curar alguém, Jesus não curou todos, curou algumas pessoas. Toda vez que procuraram ele para curar, ele sempre chamou a responsabilidade daquela pessoa que estava sendo curada. Muitas vezes o que ele disse? Tua fé te curou. Não é isso que ele falava algumas vezes? Porque a energia que está em volta era uma energia boa. A pessoa estava em sintonia com a divindade. E ele alertava, vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior ou coisa semelhante, para que não volte esse problema. Ou seja, vigiai e orai, tome cuidado, exatamente em razão dessas energias que ficam circundando as pessoas. Aqui a representação do filme Nosso Lar, né? Em que o André Luiz estava em tratamento, depois que ele foi resgatado do umbral, ele estava em tratamento na colônia Nosso Lar, e aqui o médico, o enfermeiro, cuidando a aplicação dos passes, e a gente vê a energia saindo das mãos aqui, energia verde, né, numa cor. E Jesus já fazia isso, né, fazia a imposição das mãos, aplicando a energia. Era um passe, né, que nós chamamos de passe na casa espírita. Outras religiões ou outras
correntes filosóficas têm outro nome, a outra denominação, mas a técnica básica é a mesma. Então o passe é isso, é a transmissão de energia. Aqui um passista, aplicando um passe na pessoa. O passe é isso, é a transmissão dessa energia boa, salutar, para que aquela pessoa se sinta bem. Então o passista, pessoa que aplica o passe, ele é preparado. Normalmente todas as casas espíritas têm a aplicação de passe. E ela prepara as pessoas, prepara o passista. O passista é treinado para isso. Ele conhece todo esse mecanismo de transmissão de energia, do funcionamento do passe, funcionamento das energias, da maneira em que trabalha. Então ele tem um treinamento, ele sabe o que está fazendo. Além de ter essa vontade de doar-se, de fazer essa doação de energia. Então o passe é a terapia para auxiliar, para recompor as nossas energias. Restabelecer o equilíbrio físico, mental e espiritual daquela pessoa que está recebendo o passe. O passe, ele atua justamente aqui, no perispírito. Então, basicamente, nós, seres humanos, somos constituídos de um corpo físico, matéria, e o espírito. O espírito é o pensamento, é o que pensa, é o ser inteligente do universo, criado por Deus. Todo sentimento, todo pensamento, toda vontade, tudo está no espírito. Mas o espírito, como energia, ele não pode atuar diretamente na matéria. Ele precisa de um meio, algo que faça esse intercâmbio, que é justamente o perispírito. Kardec deu o nome de perispírito, ou seja, aquilo que envolve o espírito. Esse perispírito é formado pelo aquele fluido cósmico universal, que nós comentamos no início. Então o passe, na casa espírita, atua no perispírito. É a transmissão de energia através do pensamento, aqui é a representação do pensamento. O pensamento, ele não fica preso dentro da nossa cabeça, o pensamento, ele não é meu. O pensamento, a partir do momento que eu penso, ele se expande por todo o universo, e o meio de transmissão é o fluido cósmico universal. Assim como o som é transmitido através da atmosfera do ar, os nossos pensamentos também é transmitido pelo fluido cósmico universal, por essa atmosfera fluídica que existe. E exatamente essa energia, esse pensamento bom que o passista dirige para a pessoa, é que vai atuar no perispírito, reequilibrando aquela pessoa que veio aqui em busca exatamente dessas energias. A energia atua no perispírito. Aqui é a representação. O passista, mas ele não doa só a sua energia, a sua bioenergia, a energia dele. O passista também serve como um intercâmbio. Ele recebe as energias da espiritualidade maior. Como eu disse, já está aqui tudo preparado, o ambiente, já está tudo pronto. O passista recebe essas energias e transmite. Serve como um condutor. Aqui nós vemos uma representação, a energia chegando e ele transmitindo. Mas para que essa pessoa possa, para que o receptor possa realmente receber essas energias, ele tem que estar predisposto a isso. Aqui nós vemos duas representações. Esse indivíduo, pode ver que ele está envolvido aqui numa energia escura, acinzentada, que denota sentimentos não muito bons, pensamentos não muito bons, alguma doença, algo que não está bem, está desequilibrado. Então, em razão disso, as energias ruins que estão no nosso ambiente conseguem chegar até ele. Mas as energias boas, representadas aqui em vermelho, não chegam. Por quê? Não há sintonia, é bloqueado em razão dessa atmosfera gerada por ele mesmo, seus pensamentos, seus sentimentos. Então, o passe seria essa energia, não consegue chegar nessa pessoa, porque ela não está receptiva. No segundo exemplo aqui, né, já é diferente. O passe, a energia boa, ele está conseguindo receber. Pode ver que a atmosfera fluídica em torno dele já está bem melhor, está mais claro, uma energia mais amarelada, um tom melhor.
E essa atmosfera melhor bloqueia as energias negativas. Então, qualquer energia negativa que tente chegar até ele, não vai chegar em razão dessa proteção que ele tem. E as energias, sim. Então, essa pessoa aqui, para que ela receba a energia do passe, ela tem que estar nessa condição. A condição de estar receptivo. Chegar aqui no centro espírita, a partir do momento que nós entramos, nós já começamos a receber essas energias. Existe casa espírita que não aplica passe individual. Passe é feito de maneira coletiva. Outros têm uma câmara, como nós aqui, tem uma câmara de passe que aplica o passe. Outras casas espíritas aplicam no próprio salão. A maneira não importa. Isso é só a maneira de organização dos trabalhos da casa. As energias vai ser disponibilizada da mesma maneira. Não tem problema nenhum. Mas nós temos que estar receptivos. Se eu chego na casa espírita querendo tomar um passe, que eu não estou muito bem, aí eu sento, não presto atenção na palestra, não faço as orações, fico pensando nos problemas que eu tive, ou nos compromissos que eu tenho amanhã, novela, futebol, política. Eu vou estar nessa condição aqui, de não receptivo. Mas se eu chego na casa espírita já preparado, faço uma oração, na hora de tomar o passe, faço uma oração junto com os passistas, tenho esse intercâmbio, né, com a divindade, com a espiritualidade maior, eu estou nessa situação, estou receptivo a receber essas energias. Então tudo é uma questão de sintonia, como um rádio, uma TV. Se eu não sintonizar no canal correto, naquela frequência, não recebo o sinal. Aqui a representação da aplicação dos passes. Nós vemos aqui a pessoa sentada, 2 pessoas, o passista aplicando, e sempre tem a equipe espiritual que auxilia. Então, a equipe espiritual está disponibilizando energia que, através do passista, chega até a pessoa que recebe. Isso é o funcionamento normal da aplicação de passe. Quando nós, seres humanos, pessoas encarnadas, quando nós temos algumas atitudes desse tipo aqui, atitudes críticas, de reclamação, não que a gente faça isso, né? Mas assim, hipoteticamente falando, nós não criticamos ninguém, nós não reclamamos de nada, não temos essa mania de ficar reclamando das coisas, nós não condenamos nenhuma atitude de ninguém, compreendemos tudo, nós raramente duvidamos das coisas, né? A gente aceita tudo, nós não temos grandes preocupações, tá? Olha a palavra preocupação, uma preocupação antes de acontecer alguma coisa, nós já estamos preocupados, nós já estamos com a mente ocupada daquilo que talvez vá acontecer. Né? A gente não faz isso, mas né, pode ser que tenha alguém. A gente não usa de julgamentos, nós não humilhamos ninguém, nem a nós mesmos, nem a outros. Então, nós não temos pensamentos e sentimentos negativos conosco mesmo e também com os demais que convivem conosco. Em resumo, quando nós não trabalhamos corretamente as nossas emoções e os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, quando a gente não trabalha direito, quando nós temos essas atitudes aqui, que eu disse agora há pouco, nesses exemplos, as nossas energias estão assim, dessa maneira, parecendo um novelo de lã que foi desmanchado. Está assim as nossas energias. Por isso que quando nós nos aproximamos de uma pessoa que está com esse tipo de energia, a gente às vezes não se sente bem. E as energias estão dessa maneira. Mas, quando nós utilizamos justamente sentimentos e pensamentos ao contrário, coisas boas, salutares, pensamentos, trabalhamos bem, corretamente as nossas emoções, olha, quando nós não criticamos, não reclamamos, não condenamos ninguém, quando nós pedimos desculpas, agradecemos a tudo que acontece, temos bons pensamentos, sentimentos positivos, somos atenciosos, honestos, tal. Essa energia aqui, ela se transforma, ela fica assim, fluindo de uma maneira, olha, nos centros nossos de energia, fluindo de uma maneira
bem harmônica. Né? Qual desses dois indivíduos vocês acham que está mais predisposto a ficar doente? Esse aqui, né? Por quê? Porque está totalmente desequilibrado. Não é isso? Então nós, muitas vezes, nós transitamos daqui para cá e daqui para cá. Quando nós estamos com as nossas energias ruins, nós estamos aqui, né? Muitas preocupações, muitos pensamentos negativos, estamos naquela negatividade, estamos reclamando de tudo, tal. A gente para, faz uma meditação, faz uma vibração positiva, faz uma oração, vem num lugar, numa casa espírita, ou num outro lugar em que a gente se sinta bem. As nossas energias começam a se realinhar, ficar assim. Pode chegar até a ficar assim, perfeitamente alinhadas. Aí estamos bem, nos sentimos bem, estamos em paz, tranquilos. Daí a um tempo acontece alguma coisa na nossa vida que a gente se desequilibra de novo. Começamos a reclamar, né, falar coisas que não devemos, fazer, né, não trabalhar bem as nossas emoções. As nossas energias se desalinham de novo. Aí no momento seguinte a gente vem, toma um passe, toma uma água fluidificada, faz umas orações, as nossas energias voltam a se realinhar. Né? Mas a transição daqui para cá nem sempre é bom, né? Nem sempre é rápido. Tem vários pontos intermediários. Porque isso aqui é como um novelo de lã todo embaraçado. Vocês já tentaram reorganizar como é que é difícil e demorado? Não é rápido. Quando nós conseguirmos bem trabalhar os nossos pensamentos e as nossas emoções para que essa energia flua dessa maneira aqui, nós estaremos em paz, equilibrados, tranquilos e não teremos mais problemas com doenças, com dificuldades, nada, porque conseguiremos enfrentar as situações da vida tranquilamente. Isso aqui nós temos a ajuda externa, mas depende muito de nós, do nosso interior, porque essas energias fluem, observem aqui, ó, do interior da pessoa. Flui do interior da pessoa. Então depende muito de nós, de como nós nos organizamos internamente. De como nós trabalhamos as nossas emoções, os nossos pensamentos. Isso é um aprendizado. Nós vamos aprendendo a trabalhar dessa maneira para que nós possamos ficar bem equilibrados dessa maneira. E o passe ajuda muito naquela transformação. Mas além do passe, dessa transmissão de energia, a casa espírita também fornece a água fluidificada. Nós tomamos a água depois do passe. Normalmente toda a casa espírita tem. O funcionamento básico é o mesmo, é a transmissão de energia. Aqui nós vemos a representação, uma mão, pessoa, né, energizando a água, fluidificando a água. Então, Emmanuel nos diz que a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Então, ela consegue receber, se modificar com as energias que ela recebe e reter essas energias. E quando nós tomamos essa água, nós estamos recebendo essa energia que ela armazenou. Isso é tudo comprovado cientificamente, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então a água fluidificada é aquela que recebeu a ação magnética através das orações, adquirindo propriedades especiais, beneficiando quem ingere aquela água. O Dr. Bezerra de Menezes já nos esclarece a respeito, que a água, devido à sua constituição molecular, ela absorve a bioenergia. Essa energia nossa que nós estamos transmitindo. E ela é magnetizada, essa água, e ela vai produzir os efeitos orgânicos naquela pessoa que ingere. Então, ou seja, é uma forma de transmissão da energia. Isso tudo foi comprovado cientificamente por esse cientista japonês, o Sr. Masaru Emoto, que ele fez uma experiência com a água, demonstrando justamente isso que nós estamos falando. Como que a água absorve e se transforma em função das energias. E o que ele fez, a técnica que ele usou, ele pegou a água, expôs a determinadas situações, ele congela a água e analisa no microscópio eletrônico os cristais que formam as moléculas de água. E quando a água se congela, ela se cristaliza de determinada maneira. Toda substância acontece isso. E a água, dependendo
da situação em que ela foi exposta, ela vai se cristalizar, ela vai se absorver energia de uma determinada maneira e vai formar cristais de maneiras diferentes, e a gente pode analisar isso. Ele provou que é possível verificar isso. Essa aqui é uma molécula de água no momento do seu nascimento, lá na fonte, uma água pura. A água pura, ela se cristaliza dessa maneira, ó, perfeitamente, forma um cristal bem organizado, bem bonito, né, até. É bem certinho, bem organizado, em ordem. Essa aqui é a molécula de água de um rio poluído. Podemos ver que já não formou um cristal, ela está toda desorganizada, toda desestruturada. Ele colocou a água entre dois alto-falantes que emitiam um som de uma oração. Então aqui o cristal de água submetido à força de uma oração. Quando nós oramos, o que acontece normalmente, né, quando a gente faz a fluidificação da água, nós oramos perante aquela água, ela se cristaliza assim. Então essa água aqui que estava poluída, digamos que uma água poluída com maus pensamentos, com maus sentimentos, com a água, tá? Depois que é feita uma oração, ela se transforma, ela fica assim, ela reorganiza as suas moléculas de água. É isso que ele conseguiu provar. Tá? Aquela molécula de água antes da oração, uma molécula toda desorganizada. Ela fica antes e depois da oração. Há a diferença que fica. É a absorção da energia positiva da oração feita. Aqui, ele também comprovou que a música também influi. Se nós temos uma música, nesse primeiro caso, uma música suave, né, uma música aqui composta pelo Johann Sebastian Bach, um compositor clássico alemão, como é uma música tranquila, suave, nós temos um cristal organizado de uma maneira bem tranquila, né? Uma música do período barroco, até lembra um pouco as esculturas desse período aí. Já aqui exposta a uma música mais pesada, né? Que nós chamamos, né? Heavy metal, uma música pesada. Pode ver que as ondas parece que ficaram impregnadas a onda daquelas batidas. Então é realmente a energia, né? Que a água foi exposta a essa energia. Aqui uma molécula de água, um som de um muito obrigado. Colocaram a água e as pessoas agradecendo a água, dizendo muito obrigado. A organização, ela forma um cristal também perfeito, muito bem organizado e bem harmônico. Aqui, uma molécula de água exposta a uma ameaça de morte. Ela fica dessa maneira aqui. E essa aqui, quando ele expôs a um discurso do Adolf Hitler, que praticamente é uma ameaça de morte. Estamos aqui. Então, realmente a gente vê a qualidade, né, das energias que são impregnadas ali. Então, a gente pode ver que o som transforma. E a nossa voz, né, as emoções que a gente transmite. Aquilo que nós falamos transmite muita energia. Isso a gente lembra de um pequeno trecho, e a gente fala assim, quando nós estamos nervosos, quando a gente está discutindo com alguém, apesar da gente estar próximo a ela, por que a gente grita? Não precisaria gritar, né? A gente está perto, mas nós estamos brigando, está em discussão, está tudo nervoso. Por que a gente grita? E por que quando a gente quer bem, está fazendo carinho, está amando uma pessoa, a gente fala baixinho, sussurrando? Por quê? As duas situações fisicamente estão próximas. Porque quando nós discutimos, nós brigamos, estamos próximos fisicamente, mas os nossos corações estão longe. Nossa, está uma distância muito grande entre nós. Então a gente precisa gritar para a outra pessoa poder ouvir essa distância. E quando nós estamos expressando carinho, amor, um sentimento bom, precisa, né? Uma mãe falando com o filho, né? Fica sussurrando, né? Falando, não há necessidade de gritar.
Então, a energia da voz, que o Dr. Emoto, cientista, comprovou isso. Aqui a molécula de água com um sentimento de amor e admiração. Ele deixava ali a água e as pessoas endereçando à água esse sentimento. Aqui uma outra música clássica, assim, uma sinfonia de Beethoven, também forma os cristais conforme a energia da música. A água também ela absorve as energias das plantas. Aqui, os cristais de água com essência de camomila. Pode ver que ele é bem próximo, bem parecido com a flor. É bem parecido os cristais. Então ele também absorve. Então quando nós fazemos um chá, uma essência de alguma planta tal, nós temos essa energia que vem também dos vegetais. Então, se um simples obrigado, vocês viram aquela molécula de água do obrigado, né? Se um simples obrigado muda a molécula de água, imagine uma prece, uma oração, uma palavra de amor, de incentivo, de encorajamento. Tudo isso faz com que as moléculas de água do nosso organismo, do nosso corpo, se modifiquem. Fique tudo organizado, fique tudo bonito, fique tudo harmônico. Quando nós agimos com amor. Mas o contrário também pode acontecer. Se nós agirmos com palavras e sentimentos de inveja, vingança, ódio, rancor, isso tudo faz a gente adoecer, porque as moléculas de água dentro do nosso corpo vão estar desorganizadas, feias daquela maneira. E às vezes esse sentimento é para conosco mesmo, né? Nós temos um sentimento de depreciação nosso, para nós mesmos. Então, tudo depende do nosso comportamento, da maneira com que nós encaramos a vida e as situações. Porque nós somos água, praticamente. Nosso corpo é 75% de água. Então imagine aquelas moléculas de água do nosso corpo, toda feia, toda poluída, com maus sentimentos, com energias ruins, com ódio, rancor, raiva, ciúme, vingança, essas ideias negativas. Não que nós temos, mas se numa hipótese remota da gente acontecer, talvez. Isso. Ninguém tem. Normalmente a gente já aprendemos, né? Então, a água no corpo humano ela é fundamental. A água, uma pessoa consegue viver 50 dias sem comida, mas sem água, só 4 dias. Então, quando nós começamos a desidratar, nós começamos a sentir alguns sintomas. Olha, quando nós perdemos em torno de 5% de água, nós já começamos a ter sede, o pulso já começa a acelerar, já temos fraqueza. Se aumentar a desidratação, em torno de 10%, nós já vamos ter dor de cabeça, fala já vai ficar confusa, a visão já começa a ficar turva. Acima de 12%, podemos até morrer, ter delírio, a língua já vai ficar inchada e já pode até chegar à morte se aumentar a desidratação. Então, por isso é importante nós tomarmos água. Uma criança, um recém-nascido, tem em torno de 75% de água no organismo. Mas uma pessoa já a partir dos 50 anos de idade, nós já temos um índice aí de 47%. Por isso que é preciso a gente ingerir água. E normalmente, conforme a idade vai chegando, nós vamos perdendo essa sensibilidade da sede. Então a gente tem que tomar água, tem que até forçar um pouco a tomar água para a gente poder reidratar. Não precisa ser água só a água, mas a gente pode utilizar alimentos que contêm água. Aqui uns exemplos, né? Alimentos ricos em água que favorecem a hidratação do nosso organismo. E sempre, uma água com a molécula boa, com boas energias, assim. Esse tipo, não desse tipo aqui, não numa molécula poluída. Então, essa água que nós ingerimos, vamos orar, ter bons sentimentos de gratidão e nós estaremos ingerindo essa água. A água fluidificada, aqui o exemplo, comprovado cientificamente. Como eu disse no início, a doutrina espírita é ciência também. Então, não há nada de mágico. Não é nada de sobrenatural, não há nada de ritual na casa espírita, porque o espiritismo não tem ritual algum.
Então tudo isso é comprovado, é estudado, né? E esse cientista provavelmente nem era espírita, né? Ele é japonês, não sabemos, mas vem comprovar o que a doutrina espírita nos ensina, que a espiritualidade maior nos ensina. Então, quando nós chegamos no centro espírita e recebemos um passe, ou tomamos uma água fluidificada, não há nada de misterioso, de mágico, não há ritual algum. Isso é comprovado cientificamente, apenas estamos recebendo uma energia boa, energia salutar, para que a gente saia daqui um pouco melhor do que quando chegamos, um pouco mais equilibrados. E há esse intercâmbio, né? Nós deixamos as nossas energias também. Então, quando nós chegarmos no centro espírita, vamos deixar energia boa, né? Vamos poluir não o ambiente. Então, quando nós agimos com amor, com verdade, com retidão, com paz, com benevolência, nós conseguimos modificar a nossa vida, trazendo felicidade, saúde e beleza interior. Então, quando as pessoas se aproximarem de nós, vão se sentir bem, porque a energia que flui ao nosso redor é uma energia boa, positiva, com essas moléculas de água aqui dentro de nós. Então, nós escolhemos, né, o que nós queremos para a nossa vida. Então, para encerrar o nosso estudo dessa noite, aqui uma pequena prece que o Chico Xavier nos deixou. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Uma prece de Chico Xavier. E com essa imagem do Mestre Jesus nos abraçando, nós encerramos o estudo da noite. Agora nós teremos os passes, e quando nós estivermos lá na Câmara de Paz, vamos ter em mente essa imagem, que Jesus está nos acolhendo, nos abraçando, porque Ele nos disse, onde 2 ou mais pessoas estiver em meu nome, eu ali estarei. Então Ele está conosco. E como nós nunca estamos sozinhos, porque estamos sempre nós e o nosso anjo da guarda ao lado, então nós nunca estamos sozinhos. Então Ele está sempre conosco. Então vamos manter essa imagem no nosso pensamento e receber as energias que a espiritualidade maior que Jesus nos deixou. Obrigado pela atenção de todos.